Bom dia, galera! E aí, tudo bem? Vamos começar mais uma semana com a nossa aulinha de matemática, hein? Bom, seguinte, estamos falando de polígonos regulares. Então, na aula de hoje eu vou concluir essa parte teórica, tá? Depois vem o que? Apenas os exercícios, ok? Conseguiram fazer o desenho? Deixei para vocês fazerem os desenhos aí, hein? Praticarem, né? A construção de polígonos, né? Na circunferência. Ok? Por quê? É importante você praticar isso para você entender o porquê e da onde está surgindo essas fórmulas, né? As fórmulas de cálculos que nós vamos utilizar. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vamos lá que nosso assunto hoje tá extremamente importante. Então diz o seguinte. Então, como sempre, eu faço aquele resumão, né, da parte teórica. Eu já comecei esse assunto na última aula, porém eu vou repetir algumas coisas, tá? Dando sequência, que é muito importante. Seguinte, então, ó, dá aquela respirada, ó. Polígonos regulares. Vamos lá, conceitos. Polígonos regulares. Então, nós sabemos que os polígonos serão regulares quando eles tiverem os seus lados iguais e os ângulos internos iguais. Ponto. Então, exemplo de um polígono regular. Tem um quadrado, né? Porque os lados dele são iguais. E os ângulos internos também dele são iguais, né? Se eu olhar aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, eu também tenho um ângulo de 90 graus. 90 graus, 90 graus, tá? Estou falando aqui de um ângulo reto, tá? Então aqui eu tenho quatro ângulos aqui, ó, de 90 graus, ok? E os lados de um quadrado, nós já sabemos, são todos iguais. Então, isso aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros, tá? E aqui é 2 centímetros. Isso aqui é base, uma coisa que vocês não podem esquecer. E no caso do triângulo? Existem vários tipos de triângulo. No meu exemplo, eu peguei o triângulo equilátero, né? Os três lados iguais, tá? Então, posso afirmar também que ele é um polígono regular. Por quê? Porque seus ângulos internos são iguais, né? Então, se aqui ele mede 3 centímetros, aqui vai ser 3 centímetros e aqui desse lado 3 centímetros, tá? É o que define ele como sendo um triângulo equilátero. Os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais, 60 graus para cada um, tá? Olha lá. Então, tanto os lados como os ângulos são congruentes, né? Ele usa esse termo, tá? Então, isso torna ele o quê? Um polígono regular, tá? Vocês podem encontrar outras figuras aí, né? Como sendo polígonos regulares também, né? No nosso caso aqui, para poder atender, né? Como sendo um polígono regular, os lados têm que ser iguais e os ângulos internos também. Beleza. E aí vem os polígonos inscritos. O que é um polígono inscrito? É quando aquele polígono, aquele desenho está dentro de uma circunferência. Ponto. Tá? Aqui um exemplo. Quadrado dentro de uma circunferência e meu triângulo dentro de uma circunferência. Tá? Então a apostila está ensinando vocês a montarem esse desenho. Tá? É importante praticar isso. Ok? Todo mundo está enxergando aqui, né? Tá, né? Um quadrado dentro de uma circunferência, um triângulo dentro de uma circunferência. Beleza? Aqui eu fiz um pontilhado na diagonal aqui, ok? O que nós sabemos? O que tem que ficar... Você tem que olhar um desenho desse, tem que enxergar isso, né? Já que eu tenho uma circunferência aqui e eu tenho um ponto central, quando eu pego uma linha, né, um segmento de reta do centro e vou até a extremidade da circunferência, o que eu tenho? Isso, eu tenho meu raio, né? Então esse aqui, ó, esse meu R aqui, ó, é meu raio, tá? Ok? Então tem um raio aqui, ó. Eu poderia criar vários raios, tá bom? Mas é importante você lembrar que do centro de uma circunferência, do centro, né, de um polígono, né, até a extremidade de uma circunferência, da circunferência eu tenho o que? O meu raio, ok? Então aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu tenho a minha circunferência, tenho o meu triângulo inscrito, porque está dentro da circunferência, tem esse ponto central aqui e qualquer segmento que eu puxar para a extremidade aqui, eu vou criar o quê? Vou criar um raio, né? Então
Então se eu puxar aqui, ó, pronto, acabei de criar um raio. E se eu puxar outro? Acabei de criar outro raio, né? Perceberam? Tá? Muito bem, muito bem. E nós já sabemos também que, em relação à circunferência, se eu partir com um segmento de reta para a extremidade partindo do centro, a medida desse raio aqui vai ser igual à medida de todos os outros raios, tá? Partindo aqui do centro, tá bom? Legal. Bom, quando eu falo, né, de ângulo inscrito, vem também uma palavrinha chamada circunscrito. Nossa, o que é circunscrito, professor? É isso aqui, ó. Então, primeiro, o que é um ângulo, o que é um polígono regular inscrito? É aquele que está dentro de uma circunferência. Beleza. E o circunscrito é quando, ó, perceberam aqui que eu fiz uma divisão aqui na diagonal? Queria até um raio aqui. É quando eu tenho, né, quando o meu ângulo, ó, eu tenho todo o ângulo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? É quando eu consigo dividir, né, esse meu polígono regular aqui, tá? Eu consigo dividir um arco para cada um. Olha aqui que legal, ó. Então, ó, nesse ângulo aqui, ó, deixa se você consegue ver, ó. Nesse ângulo aqui, ó, eu tenho esse arco. Nesse outro ângulo aqui, ó, eu tenho esse arco. Nesse daqui eu tenho um arco. E nesse daqui eu tenho um outro arco. Isso é a definição de um ângulo circunscrito. E aqui? Aqui é a mesma coisa, ó. Olha que interessante. Deixa eu tirar essa linha daqui, ó. Olha só. Se eu analisar esse ângulo aqui, ó. Olha que interessante, ó. Se eu olhar desse ângulo para lá, eu tenho esse arco. Se eu olhar desse ângulo para cá, eu tenho esse arco. E se eu olhar desse ângulo para baixo, eu tenho esse arco. Então eu estou falando agora de um polígono regular circunscrito, tá? Perceberam? Quando aqui na divisão deles, né, com base em seus ângulos, tá? Eu tenho um arco de mesma medida para cada um. Olha lá, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4 arcos. 1, 2, 3 arcos. Exemplos de um polígono regular circunscrito. Legal. Muito bem, muito bem. Bom, desses desenhos aqui, ó, e vai surgir um segmento de reta, tá? Olha só. Partindo aqui do centro, ó, eu vou descer com um segmento de reta aqui, ó, até aqui, ó. Pronto. Vamos colocar um nome para ele, ó, AB, né? Do pontinho do centro aqui ao B, que é esse aqui. Esse segmento de reta aqui, agora, ele recebe um nome, né? Até uma letrinha identificando ele como sendo A minúsculo. O que é esse A, professor? É a apótema. Tá? A apótema, ela divide, né, um polígono em seu ponto médio. Qual que é o ponto médio? É a distância daqui até aqui, ó. É o centro, né? Ponto médio, quando eu falo ponto médio, é o centro, né? Então, perceberam que é interessante, ó? Então, essa linha que desce aqui é a minha apótema. Ah, legal. E aqui? Eu teria uma apótema também, ó. Olha lá que interessante, ó. Estou aqui no ponto médio aqui do meu triângulo. Aqui eu poderia descer com outro raio, tá? Então, apótema, olha lá, apótema. E apótema, no caso de um quadrado, tá? Ela é representada por essa fórmula aqui, ó. L lado sobre dividido pela apótema, tudo isso ao quadrado, tá? Que é representado por essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula que nos interessa, ó. Apótema é igual ao raio que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Então, essa fórmula gerada pela apótema de um quadrado.
Então isso aqui é o que interessa pra gente. Muito bem, vamos para lá agora. Bom, eu tenho o meu polígono regular. Como que eu faço para calcular o ângulo central dele? Olha que legal, né? Pergunta. Então eu tenho o meu polígono. Como que eu faço para calcular o ângulo central dele, né? Um polígono inscrito. Você vai pegar o ângulo, aqui eu representei por essa letra grego alfa, você poder colocar qualquer letra ali, tá? É 360 dividido pelo número de lados. Só isso? Só isso, né? Então, ó, na apostila de vocês, na página 251, tem um jogo rápido aí pedindo, ó, calcule o valor do ângulo central de cada polígono, né? Então você pega 360 e divide pelo número de lados. Aqui eu peguei um exemplo, ó. Eu quero achar o ângulo central do quadrado, então ângulo é igual a 360 dividido por 4. Então, meu ângulo é igual de 90 graus. No triângulo, alfa é igual a 360 dividido por 3. Por quê? São 3 lados, né? Então, 120 graus. Tá? Aí na apostila de vocês, ele vem, ó. Hexágono regular vai dar 60 graus. Heptágono, 51,4 graus, né? Acho que até já havia comentado com isso. Octógono, 45 graus. Eneágono, né, que tem 9 lados, 40 graus, e o decágono, 36 graus. Ok? Beleza? Então estamos aí, ó, só nas definições, relembrando sobre polígonos regulares, inscritos, circunscritos. Vemos agora que existe essa tal de apótema, né, que é esse segmento de reta que vai definir meu ponto médio em um polígono, tá? Aqui ele encontrou em um quadrado, aqui ele encontrou em um triângulo, tá? E quando eu tenho uma apótema num triângulo, nada mais é, ó, ele define a minha altura. Você concorda que a distância daqui até aqui em um triângulo é a altura? Né? Então está relacionado à altura. Depois tem uma fórmula para apótema, no caso de um triângulo, que é essa daqui, ó, tá? R ao quadrado é igual a L sobre apótema, tudo isso ao quadrado, mais apótema ao quadrado, ok? São as fórmulas que nós vamos utilizar aí, tá? Logo, logo aí nos exercícios. Muito bem, tranquilo até aqui? Então vamos que vamos, nós vamos precisar de todos os conceitos daqui a pouco. Aí ele vem falando, ó, calcule a medida do lado do quadrado, né? Então, deixa eu ver aqui. Calculando a medida do lado, né? Quais são as fórmulas? Do quadrado, né? Lado vai ser igual a raiz quadrada, ao raio que multiplica a raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2. Ok. Vocês perceberam que quando eu relacionei a apótema, eu divido por 2, né? Então, no caso, quando a minha apótema ela aparece, eu vou pegar essa fórmula e vou dividir por 2, né? Esse raio que multiplica a raiz quadrada de 2. E aqui no caso do triângulo, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Do triângulo aqui, de um desenho. Então aqui eu tenho meu raio, partindo do centro para a extremidade. Aqui do outro lado também é um raio. E essa linha que corta meu triângulo aqui é a minha apótema, né? Representando aí também, né? A altura. Então aqui eu teria tem 2 raios, né? Dividido por 2. E essa é a fórmula, tá? Que nós vamos usar para esse tipo de cálculo. Beleza? Muito bem. Bom, vamos aqui, o que vem pela frente aqui. Agora, eu vou começar vou fazer um cálculo, né, de uma situação aqui que tem na apostila de vocês, tá? Então, ó, eu puxei esse exemplo da apostila. Deixa eu ver que página que está aqui. Cadê você, cadê você, cadê você? Na página 259, para a gente vir fazendo aí, ó, passo a passo, entender todo esse processo de cálculo, porque já logo na sequência vem exercício. Ele diz o seguinte, ó, dado o valor da apótema, calcule o raio da circunferência, o lado do quadrado e a diagonal do quadrado. Então, ó, eu vou apagar tudo isso aqui, dá um print aí, né? É óbvio que você não precisa dar print, né? Que é isso que ele quer saber. Então, nós temos um cálculo que vai encher fácil essa lousa agora, tá? Então, isso está na sua apostila. Eu vim calculando a apostila para dar aquela conferida também, né? E para vir simplificando isso para vocês. Tá certo que os cálculos da apostila que estão vindo aí pela frente,
tá? Não serão tão grandes como que eu vou fazer agora, tá? Eu já vou fazer 3 cálculos aqui. Mas a gente precisa dessa definição para interpretar o que está acontecendo. Senão a gente viaja, igual o pessoal fala, né? A gente viaja na maionese, né? Beleza? Bom, então vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó. O que eu quero calcular? Primeiro, quero calcular o raio da circunferência. Então, raio da circunferência. Depois, vou calcular o quê? O lado do quadrado. Nós vamos utilizar aquelas formas que eu mostrei para vocês agora há pouco. E por último, vamos calcular quem? A diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado. Beleza. Então vamos lá, vou fazer um desenho aqui, né? Pelo menos eu vou tentar, né, fazer um desenho aqui. Aí eu tenho uma circunferência, vou tentar fazer uma circunferência mais ou menos aqui. Não ficou aquela. Fica mais fácil fazer um círculo, né, Cláudio? Faz um círculo. Depois faz o cálculo. Vai dar. Então eu vou fazer um círculo. Já melhorou agora, né? Pelo menos um pouquinho. Aí sim, põe os pontos aqui, ó. E liga os pontos. Agora sim, né? Sofrer pra quê, né? Beleza, o que eu tenho aqui? Tenho no centro e do centro de uma circunferência para qualquer extremidade, eu tenho o meu raio, ok? Muito bem. Aqui eu vou puxar um outro raio aqui também, tá? Então tem um raio aqui. E aqui, ó, vai aparecer a minha apótema. Então aqui é a minha apótema. Beleza. Apótema, né? Que no caso aqui, como ele formou um triângulo aqui, então eu tenho um lado que é dividido por 2. Beleza, agora vamos vir para os cálculos. Qual que é a fórmula que eu utilizo mesmo? A fórmula é essa daqui, ó. Raio ao quadrado, que é igual a apótema ao quadrado, mais quem? Esse L aqui, né? O lado, aqui no caso seria apótema, né? Então, ao quadrado dividido por 2, dividido por 2 não, elevado a 2. Só que nós vimos que esse lado dividido pela apótema ao quadrado, ele é representado por uma outra fórmula, né? Que eu havia mostrado para vocês, que é o raio que multiplica raiz quadrada de 2 sobre 2. Então nós vamos substituir agora. Então vai ficar raio ao quadrado, que é igual a apótema ao quadrado, mais o raio multiplicando raiz quadrada de 2 sobre 2. Então isso é o que interessa pra gente e é o que nós vamos usar. Beleza. Professor, qual é o valor da apótema? De acordo com o exercício da apostila, você pode dar uma lidinha aí, a apótema, o valor dela é 8 raiz quadrada de 2. Então, se o A é 8 raiz quadrada de 2, quer dizer que no lugar do A aqui eu vou colocar ele? Sim, exatamente isso. Agora eu estou pegando os dados do exercício, tá? Esses dados não estou inventando, estou pegando os dados do exercício. Então, aqui ficaria raiz quadrada, aliás, raio ao quadrado é igual a apótema, 8 raiz quadrada de 2, mais o raio, raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 2. Vou jogar essa apótema para cá e vou jogar essa raiz quadrada para lá. Então vai ficar assim, ó. 8 raiz quadrada de 2, que é igual, deixa eu olhar aqui no meu que eu já resolvi. Raiz quadrada de 2 menos. Por que menos? Porque aqui está positivo, vai para lá, vai negativo.
Só que para não dar um resultado negativo, né? Já faço a transformação do sinal. Então vai ficar 2, opa, 2 raiz quadrada de 2 sobre 4. Certo isso? Deixa eu ver se estou certo aqui. Ah, deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Então, ó, vem comigo, ó. Raiz quadrada de 2. Raio ao quadrado é igual a apótemo ao quadrado mais o raio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado, tá? Nossa, professor, raiz quadrada elevada ao quadrado mais elevado ao quadrado, isso parece quem? Pitágoras, né? E na realidade é verdade. Nós estamos usando Pitágoras para resolver isso, ó. O que é o Pitágoras? A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Por isso que eu estou elevando todo mundo ao quadrado aqui, tá? Então, ó o Pitágoras aparecendo aqui, ó. Perceberam? Então, ó, tá lá. Beleza. Professor, de onde você arrumou esse 4? Daqui, ó. Então, esse aqui ele juntava assim, ó. Qual raiz quadrada de 2 ao quadrado? Dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Aqui. Raio ao quadrado é raio vezes raio. Vai ficar R sobre 2, né? Elevado a 2. 2 ao quadrado, 4. Então tá lá, ó. Esse 2 que surgiu daqui, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4, né? Que vai dar quanto? 2. Perceberam? Aí, R vezes R. R ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Ok? Então, por isso que eu sugiro aqueles valores ali no cantinho. Beleza, e agora como resolve isso? Nossa, eu tenho uma fração. Eu tenho uma subtração com uma fração. O que vai acontecer? Vou ter que transformar isso daqui também numa fração. E agora eu tenho um cálculo para resolver aí, ó, utilizando ou o MMC ou o método borboleta. Então, ó, você está com saudade do método borboleta, né? Ó, que legal. Aqui é menos, né? Então, menos. Então, vai ficar esse vezes esse, que é 4. 4 vezes raiz quadrada de 2, então vai ficar 4 raiz quadrada de 2. Desculpa, 4, né? Que multiplica o raio ao quadrado. E esse aqui vezes esse. Então, vai ficar 2, que multiplica o raio ao quadrado. Beleza. Tirando esses dados daqui, vamos montar de novo. Então, 8 raiz quadrada de 2, que é igual a 4 raio ao quadrado menos 2 raio ao quadrado sobre 4. Então, ó, resultado da borboleta, tá? Joguei para baixo. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Certíssimo. Bom, o que faltou aqui? Ah, um detalhe importante, professor. Faltou um negócio, né? Não é Pitágoras, tem que levar todo mundo ao quadrado. Então, esse aqui é o quadrado também, ó. Não pode esquecer, senão vai o cálculo. Então, ó, esse aqui é o quadrado também, ó. Já vou até resolver esse aqui, ó. 8 ao quadrado, 64. Que multiplica raiz quadrada de 4, 2. Entendi. Muito bem. Fazendo o cálculo, então, aí vai ficar quanto? 128, que é igual a 2 raiz quadrada de 2, certo isso? Sobre 4. Olha lá que legal. Isso aqui, o resultado disso é referente a isso daqui. Muito bem, muito bem. Bom, vamos ver a sequência aqui. 2 raiz quadrada, 2 vezes o raio ao quadrado sobre 4, né? Então agora vai ficar... Aqui, ó, dá para simplificar, ó. 2 e 4, né? Então vai ficar raio ao quadrado, né? Sobre 2, que é igual a 128. Simplificando por 2, né? Que vai dar 1, que vai dar 2.
E agora? Agora esse raio ao quadrado, esse 2 que está aqui, ó, ele vai vir aqui do outro lado multiplicando 128. Então vai ficar 128 vezes 2. Raio ao quadrado é igual a 256. Tá certo isso? Conferir aqui. Certo. E esse 2? Esse 2 teve gente que errou isso aí na C1. Esse 2 ele vira uma raiz quadrada, né? Então vai ficar raio é igual a mais ou menos raiz quadrada de 256. Raio é igual a mais ou menos 16. Ok? Como valores negativos, sempre que nós trabalharmos com medidas, valores negativos não interessam para gente, tá? Então, a resposta aqui, o meu raio é apenas 16 positivo, ok? Beleza, achamos quem? O raio. Falta calcular o quê? Vamos calcular o lado do quadrado agora. Então, tudo isso que nós fizemos aqui, ó, foi para achar o raio, esse menininho aqui, tá? Os outros cálculos que vêm agora, eles são mais curtinhos, tá? Então, agora nós vamos achar o lado do quadrado. E a fórmula que nós vamos usar vai ser o A, que é igual a o raio, que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual que é o valor da apótema? 8 raiz quadrada de 2, que é igual ao raio, que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo? Certo. Muito bem. Então, próximo aqui, como vai ficar isso? Vai ficar assim, eu vou jogar esse 2 para lá, essa raiz quadrada para baixo. Então, vai ficar 2 que multiplica 8, que é igual a o raio, que multiplica a raiz quadrada de 2, sobre raiz quadrada de 2. Deixa eu ver se eu fiz certo. Tá certo. Cadê você? 2 que multiplica, raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo. Então eu quero achar o quê? Eu quero achar o lado do quadrado. Então, tá lá, ó. 2 vezes 8, que é igual ao raio vezes raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 corta com raiz quadrada de 2. Então, o meu raio é igual a 16. Certo isso? Certo. Bom, qual que é a fórmula da área, do lado, né? Não é o raio raiz quadrada de 2? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim. Qual é o valor do R, que a gente acabou de encontrar? 16. Então, L é igual a 16 raiz quadrada de 2. Ok? Centímetros. Então, pronto, ó. Calculamos o lado do quadrado. Falta agora o que? A diagonal. E para calcular a diagonal, nós vamos usar esse resultado, né? Que é a diagonal, né? Quando eu falo lado de um quadrado, eu estou falando dos catetos, né? São os lados. Então, vou usar também Pitágoras. Vou elevar todo mundo ao quadrado. Legal. Onde eu vou pagar aqui, hein? Os outros cálculos da apostila, né, que estão vindo por aí, você não tem que fazer todo esse monte de cálculo, né? Mas você vai utilizar esses conceitos e essas formas para resolver algum desses cálculos. E ele vai voltar no assunto de novo de seno e tangente, tá? Em algum momento aí na frente. Bom, aqui no caso da diagonal, então nós vamos usar a diagonal ao quadrado, eu estou usando Pitágoras. Qual é o valor do lado? 16. Então vai ficar 16 raiz quadrada de 2 sobre 2, mais 16 raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok. Então, diagonal ao quadrado é igual a... Aqui vai dar 2, aqui vai dar 2. Então vai ficar 2 que multiplica. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 16 vai dar 256. Vezes quem? 2. 2 daqui e o resultado aqui, ó, da raiz de 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado, 256, tá? Então, diâmetro ao quadrado vai ser igual a 1024? 1024. 1024. O que acontece com esse 2? Ele vai virar uma
raiz quadrada. Diagonal é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1024. A raiz quadrada de 1024 é 32, então D é igual a mais ou menos 32, tá? Então essa é a minha diagonal. Cadê você? 32 que? Centímetros. Como eu estou falando de medidas, nós não trabalhamos com valores negativos. Então, a minha diagonal é 32 centímetros positivo. Beleza? Beleza. Professor, como que você descobriu que a raiz quadrada de 1024 é 32? Né? Você tem uma forma, tentativa e erro, né? Ou você vai fatorar o 1024. Eu vou fazer aqui para ficar completo a aula, tá? Ficar completo o exercício, tá? Então, aguenta aí, que hoje a nossa aula ela é um pouco extensa mesmo. Então, ó, para a gente finalizar, vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesse 32. Então, ó, vou fatorar 1024. Quando você quiser descobrir, então, a raiz quadrada de um número que você não lembra a raiz quadrada, né? Então, vamos fatorar ele, ó. Ele é positivo, né? Então, dividido por 2 dá 516, tá certo isso? 512, né? Não 516, 512. Eu estou adiantando coisa aqui. Aí 502 dividido por 2, aí dá 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Vou até colocar os resultados. 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Olha quantas vezes eu usei o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu faço? O que eu iria fazer depois? Eu ia fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Diagonal é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 elevado a 10. Olha lá que legal. Raiz quadrada de 2 elevado a 10, eu consigo simplificar por 2. Por quê? Eu elimino a minha raiz e vou dividir esse 10 por 2. Então, minha diagonal vai ficar assim, ó. Diagonal é igual a mais ou menos 2 elevado à quinta potência. Dividir por 2 aqui, ó, e dividir por 2 aqui, ó. Então, eu elimino a raiz, que bom, né? Que a gente some com essa raiz aí. Fica o quê? 2 elevado à quinta. Quanto que é 2 elevado à quinta? 32. Tá? Então, ó, dessa forma que nós também conseguimos chegar no resultado. Beleza, gente? Ok? Então, ó, olha que interessante, hein? Pegamos todo o conceito, né, de polígonos regulares, chegamos na apótema, né, descobrimos algumas fórmulas que nós vamos usar e resolvemos esse exercício aí, ó, no passo a passo, tá? Eu segui o exemplo da apostila e para mostrar para vocês certinho como que eu cheguei nesses resultados, ok? Então agora está vindo aí para vocês uma sequência de exercícios do jogo rápido, tá? Deixa eu só verificar aqui para vocês poderem estar resolvendo. Minha próxima aula eu já venho fazendo a correção de tudo isso daí que está vindo para frente, tá bom? Valeu, boa semana para vocês, né? Um bom dezembro, né? O dezembro aí começando aí, tá? E no plantão de hoje eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Tchau, até a próxima.